Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Então, hoje nós vamos falar sobre isolamento. Eu enviei para vocês, né, na quinta-feira, as aulas sobre precauções. Então, eu espero que vocês tenham assistido, tá? Que tem algumas definições lá que são importantes para que vocês agora possam entender a aula sobre isolamento. Então, lá na aula de precauções, vocês tinham lá algumas definições, como contaminação, né, que é a presença de micro-organismos em superfícies sem invasão tecidual. A contaminação, ela pode ocorrer em objetos inanimados ou em humanos. Lembra quando a gente falou lá da lavagem das mãos, que a gente falou sobre a macrobiota transitória da mão? Então, a gente pode levar contaminação na nossa mão, né? Por isso tão importante a limpeza da mão, a lavagem das mãos bem feitas. A colonização é o crescimento e a multiplicação de um micro-organismo em superfícies epiteliais do hospedeiro sem expressão clínica ou imunológica, que seria a microbiota humana normal. E a infecção, que são danos decorrentes da invasão, multiplicação de micróbios no hospedeiro. Quem que é o hospedeiro? O hospedeiro somos nós, são os animais, todas aquelas as pessoas, né, ou animais, ou objetos que contenham a contaminação, certo? Quer dizer, e possam transmitir uma infecção. As infecções, né? Como que são transmitidas as doenças infecciosas? Elas são transmitidas direta ou indiretamente. Diretamente, elas são transmitidas por contato e transmissão de gotículas. Indiretamente, pelo ar, por outros veículos, por vetores, né? Então, qual seria a cadeia epidemiológica da transmissão de uma doença? Então, tudo isso está na aula anterior, né? Que eu disse que ia explicar um pouco hoje sobre a aula anterior. Então, o agente causal, quer dizer, o que causa a doença, o reservatório, a porta de saída do agente, como é transmitida essa patologia, a porta de entrada do novo hospedeiro, e a suscetibilidade desse hospedeiro. Então, assim, existe um agente causal. Então, vamos dizer lá, eu tenho uma gripe, né? Não estamos falando em Covid, estamos falando em gripe. Então, eu tenho uma gripe, eu sou o reservatório dessa gripe, eu tenho a porta de saída desse agente, dessa gripe que eu tenho, que eu estou transmitindo através de gotículas pelo ar, tá? Então, que seria o modo de transmissão. Qual seria a porta de entrada desse hospedeiro que vai adquirir a doença? Então, as vias aéreas, tá? E a susceptibilidade dessa pessoa que vai adquirir a doença. Às vezes, gente, a pessoa ela tem uma imunidade boa, o sistema imunológico dela está bem regulado, ela tem uma vida saudável e tudo mais. Então, mesmo que ela esteja num meio onde existam patologias que são assim transmitidas com facilidade, né, para as pessoas estarem pegando, vamos dizer assim, ela acaba não adquirindo. Por quê? Porque ela não tem uma susceptibilidade para adquirir aquela doença. Por quê? Porque ela está com o imunológico em perfeito funcionamento, tá? Então, uma doença transmissível é aquela doença que é causada pela transmissão de um agente patológico específico para um hospedeiro suscetível. Então, a doença infecciosa é aquela que a pessoa transmite para outra, principalmente se esse hospedeiro ele está assim, fragilizado para estar adquirindo essa patologia. Então, vamos lá. A prevenção da disseminação de patógenos no ambiente hospitalar
exige a necessidade de instituir e manter medidas de controle durante todo o período de transmissibilidade para cada tipo de doença em particular. Ela deve ser aplicada em todas as situações de atendimento a pacientes, independente de suspeita de doença transmissível ou não. Visam prevenir a transmissão hospitalar de micro-organismos, inclusive quando a fonte é desconhecida. Então, vamos resumir tudo isso. Então, há necessidade de que a gente tenha uma medida cautelar protetiva para a gente no hospital, para que a gente não adquira nenhuma patologia, ou às vezes a gente pode estar transmitindo para o paciente, né? Por isso que a gente já viu toda aquela parte de NR32, os equipamentos de proteção individual, né? Que constitui máscara, gorro, avental e outros, né? E ainda mais com a Covid agora tem N formas de estar se protegendo. Então, há necessidade que a gente utilize tudo isso para que a gente impeça o agente infeccioso de penetrar no nosso corpo, ou possivelmente a gente até está transmitindo para as pessoas que estão internadas, que têm uma susceptibilidade maior de estar adquirindo a doença, porque já estão internadas por algum outro motivo, né, procedentes de alguma outra patologia. O objetivo básico de tudo isso, né, de um isolamento, é a prevenção da transmissão dos micro-organismos, que eu já falei, de um paciente para o outro, de um paciente para o profissional, ou de um portador são ou doente para outro. Então, por isso que tem necessidade, assim, de que a gente tenha todo aquele cuidado de estar protegendo o paciente, de tudo ser individual para as pessoas, né? Vou citar uma coisa bem elementar. Antigamente era usado o sabão, né? O sabonete em barra, usado para todo mundo. Então já ficou provado que assim, a gente pode passar dermatites para as pessoas utilizando o mesmo sabonete no hospital. Por isso que hoje é utilizado o sabonete líquido. Então toda essa evolução que foi acontecendo durante o passar do tempo. Por que nós isolamos o paciente? Por quê? Para evitar a infecção cruzada, né? Vou tornar a explicar, eu já disse isso em aulas anteriores, que é a infecção cruzada. É a infecção que é transmitida de um paciente para o outro quando não se tem cuidado, né? Uma infecção cruzada também, gente, a gente pode, desculpa, a gente pode transmitir de uma pessoa para outra, às vezes até dentro da nossa casa mesmo. Às vezes eu tenho uma herpes labial, tomo água, como fiz agora, e vem uma outra pessoa, utiliza o meu copo sem lavar e ela acaba sendo portadora dessa mesma bactéria que estava no meu lábio, né? Então, isso é uma infecção cruzada, eu posso ter até dentro da minha casa. O ambiente hospitalar com bactérias multiresistentes, então, às vezes existem bactérias tão resistentes que eu tenho necessidade de isolar o paciente para que ele passe por um tratamento específico e ele consiga combater aquela patologia, aquela bactéria que está cometendo o organismo dele. Porque nem o fato dele só tomar o antibiótico, mas ele não está isolado de uma outra forma, ele não consegue debelar aquela infecção que ele está tendo no organismo dele por aquela bactéria. Pacientes suscetíveis, né? Vamos citar, por exemplo, os pacientes renais, eles são muito suscetíveis, os pacientes oncológicos, eles são muito suscetíveis a adquirir infecções cruzadas, então a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque eles têm a imunidade muito baixa, né? E o controle das infecções hospitalares. Então, se eu isolo, eu tenho um controle maior das infecções hospitalares dentro das unidades. Por que a gente tem que ter, por que o profissional tem que ter cuidado? Por quê? Porque eu sofro trabalhando todos os dias um risco ocupacional. Eu posso adquirir aquela doença. Então, por isso a necessidade do profissional usar todas aquelas regras que eu expliquei, passei para vocês na NR32, mas
ter uma qualidade boa de vida, uma alimentação saudável, né? Para que eu tenha um organismo preparado para estar correndo os riscos, né? Vamos dizer assim, que eu enfrento no meu dia a dia. Um hospedeiro saudável, né? Tudo isso que eu expliquei, então eu seria um hospedeiro saudável com todas essas precauções que eu tenho. Eu sou um vetor de transmissão, então eu deixaria de ser esse vetor, e o controle também das infecções hospitalares. Quais são as indicações para eu estar isolando um paciente? Então, voltando lá na aula anterior, quando eu falo em doenças contagiosas, que são aquelas que podem ser transmitidas pelo toque, pelo contato direto entre os seres humanos, sem a necessidade de um vetor ou um veículo que possa intervir entre uma coisa e outra, né? Então, isso são as doenças contagiosas. Então, por que eu tenho que isolar esse paciente? Qual é a indicação que eu tenho? Sempre que houver suspeita ou confirmação de uma doença infecciosa ou infecto-contagiosa, que é a colonização ou infecção por um micro-organismo passível de ser disseminado para outros pacientes ou profissionais que assistem. Então, todas as vezes que eu tiver uma doença comprovadamente infecto-contagiosa, esse paciente tem que ser isolado dentro do hospital. Por exemplo, meningite bacteriana, o Covid, né, que é a doença do momento. Vamos supor, hoje não se interna mais a tuberculose, o tratamento dela é extremamente ambulatorial, mas às vezes eu posso ter um paciente que assim chega a debelar tanto o organismo dele que ele precisa de uma internação, então ele também precisa de um isolamento, certo? Então, são patologias assim, que são contagiosas, portanto, eu tenho que isolar esse paciente para eu poder tratá-lo de uma forma adequada e nem ele ser acometido por uma infecção cruzada e nem eu como profissional estar adquirindo a patologia dele ou ele estar passando por um colega de quarto, né? Então, por isso que a gente fala isolamento. Medidas para manter o isolamento. Então, como é feito o isolamento? Um quarto privativo ou com pacientes apresentando infecção ou colonização pelo mesmo patógeno. Então, ou a pessoa, vamos supor, determinadas bactérias, ele tem que ficar num quarto privativo, só ele. Eu posso colocar ele com outro paciente que tem a mesma patologia dele e que tem o mesmo grau de patogenicidade que ele está apresentando naquele momento. Ou seja, o mesmo grau de gravidade que ele está tendo naquele momento, tá? Manter preferencialmente um profissional exclusivo para os cuidados desse paciente, não ficar trocando. Então, a cada plantão tem uma única pessoa que entra naquele quarto para dar os cuidados, para não ficar assim, cada hora um. E todas as vezes que entrar, avental e luvas de uso único, antes de entrar em contato com o paciente ou o material infectante. Então, todas as vezes que entrar naquele quarto, você vai paramentado. Máscara, gorro, desculpa, luva, o avental, né? Muitas vezes aquele visor protetor que tem também, né? Então, eu tenho que me paramentar para entrar nesse isolamento, certo? Para precaução do paciente e minha, obviamente. Lavar as mãos com antisséptico, né? PVPI ou cloroxidina. Ou utilizar álcool em gel antes e após o contato com o paciente ou material infectante. Então, eu vou lavar as mãos, posso estar passando o álcool em gel, vou secar, né, esperar a mão secar e calçar as luvas. Aí entro, faço meus procedimentos, volto, retiro minha luva e faço a lavagem das mãos novamente, todos os cuidados que eu tenho que ter. Uso de artigos, estetoscópio, aparelho de pressão, termômetro, tudo é individual daquele quarto, tá? Então, o que eu utilizo naquele isolamento, vamos supor, eu tenho um isolamento de meningite, então, e um isolamento de hepatite, vamos supor. Então, o que eu utilizo em um, eu não utilizo no outro.
Para cada quarto eu vou ter um material específico para não estar misturando, porque senão, apesar de eu fazer toda a minha desinfecção necessária, eu posso estar levando infecção de um paciente para o outro, né? Então aquele que tem meningite acaba pegando hepatite e vice-versa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quais são os tipos de isolamento? O isolamento padrão ou universal, isolamento por contato, isolamento por respiratório para aerosol, por gotículas e o isolamento reverso. Recomendações para precauções de isolamento e precauções dependentes das vias de transmissões. Então, higienização das mãos. Antes do contato com o doente, antes de procedimentos limpos e assépticos, após o risco de exposição a fluidos orgânicos, após contato com o doente, após contato com o ambiente envolvente do doente. Então, vocês veem que a gente lava a mão todo o tempo que a gente está dentro do hospital e que a gente está dando os cuidados para o paciente. O que são precauções padrão? São medidas de proteção adotadas por todos os profissionais em relação a todos os pacientes, visando evitar qualquer tipo de contato com sangue e fluidos corpóreos, pele íntegra, não íntegra, mucosas ou acidentes pérforos cortantes. Fluidos corpóreos inclui todos os tipos de secreção e excreções, exceto o suor. Então, o que são medidas padrões? Então, são as medidas de proteção que são adotadas pelos profissionais em relação a todos os pacientes, visando qualquer tipo de contaminação direta ou indireta. Então, aqui são as precauções padrão: higienização das mãos, o uso de luva e avental, óculos e máscara e a caixa com pérfuro cortante. Tá? Então, tudo isso é uma precaução padrão. Lembrando que aqui, quando eu tenho uma caixa de pérfuro cortante, eu tenho que... lembra que nós falamos sobre isso já? Ela não pode estar cheia até em cima, né? Para que a hora que eu for fechar, eu não corra o risco de me perfurar. E todas as vezes que eu tiver um acidente com pérfuro cortante, ele é um acidente biológico. Precaução de contato. Ele está indicado para situações em que exista a possibilidade de transmissão de agentes infecciosos por contato direto ou indireto, isto é, contato entre pacientes, contato através do profissional de saúde ou contato por meio de artigos. Então, já está falando quais são as precauções de contato. Então, é tudo aquilo que pode me transmitir a doença, né? Através do contato. Então, vírus, bactérias, né? E aqui tem alguns exemplos, então. A diarreia aguda e provavelmente infecciosa é por contato. A diarreia em adulto com história de uso recente de antimicrobiano. O exantema vesicular, história de colonização ou infecção por bactérias multiresistentes, infecção da pele, ferida ou trato urinário em paciente com internação recente no hospital, onde bactérias multiresistentes são prevalentes, abscessos ou feridas com drenagem de secreção não contida pelo curativo. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de precaução de contato. Né? Como que eu posso adquirir a doença se eu entrar em contato com esse tipo de patologia. Então, por isso, gente, quando fala assim, tem que lavar a mão sempre antes de ir pro banheiro e depois, e tem mesmo. Antes, por quê? Porque a mulher, vamos dizer assim, ela é aberta, né? Porque tem a vagina, em seguida tem a uretra, que é tudo tão pertinho. Então, muitas vezes, dentro do hospital, se você não tiver o cuidado de higienizar a sua mão muito bem para você ir no banheiro e depois limpar, você pode adquirir uma infecção intestinal ou uma infecção urinária através de uma diarreia. Então a gente tem que ter bastante cuidado, né?
para não adquirir nenhum tipo de infecção. Quando for no banheiro, né? Porque às vezes você vai lá, você tem alguém que não o paciente, mas lá no seu vestiário você não sabe se as pessoas têm alguma patologia ou não, você senta naquele vaso sem fazer uma limpeza adequada, né? Então tudo isso são medidas que a gente tem que tomar para evitar esses contatos que a gente tem em alguns lugares e adquirir uma patologia. Quais são as precauções de contato? Higienização das mãos, o avental, luva e quarto privativo. Então, quando não houver disponibilidade de quarto privativo, a distância mínima entre os leitos deve ser de 1 metro, tá? Por quê? Porque essa distância de 1 metro vai evitar que esse contato dessas bactérias possa estar transmitindo para outra pessoa que esteja no mesmo quarto, né? Então, é muito importante que a gente faça algumas perguntas. Quem hospeda e transmite o agente? É uma fonte de infecção. Que recurso o agente utiliza para alcançar o novo hospedeiro? A via de transmissão. Como se hospeda o agente no novo hospedeiro? Através da porta de entrada. E qual seria a porta de entrada? A roupa, a mão mal lavada e a falta da distância de 1 metro entre um leito e outro, tá? Então, por isso também que a gente fala tanto, já falei bastante para vocês, né? Para estar providenciando as coisas para o estágio. E que assim, o avental, que ele muitas vezes é substituído pelo jaleco. Tem lugares que a gente só utiliza o jaleco. Hoje, graças a Deus, os hospitais já dão o avental para o funcionário que está trabalhando, principalmente no momento de fazer banho, de fazer curativo. Por quê? Porque a maior contaminação vai ficar nesse avental. E esse avental depois vai ser colocado para lavar. E depois pensa bem que você vai entrar e sair do hospital com aquele jaleco que você vem da sua casa com ele. Então, por isso a necessidade de quando você termina seu serviço, você tirar aquele jaleco, levar sempre um saquinho dentro da sua bolsa para estar colocando esse jaleco, para estar chegando em casa e lavando ele adequadamente, conforme aquelas normas que a gente já viu, né? Precauções respiratórias para aerosóis. A transmissão por aerosóis é diferente da transmissão por gotículas suspensas no ar. Algumas partículas eliminadas durante a respiração, fala ou tosse, se ressecam e ficam suspensas no ar, podendo permanecer durante horas e atingir ambientes diferentes, inclusive quartos adjacentes que são carreadas, né, essas partículas pelas correntes de ar. Então, às vezes dá aquela corrente de ar de um quarto para o outro e acaba levando essa contaminação de um quarto para o outro. Destinam-se a situações de suspeita ou confirmação de tuberculose pulmonar ou laríngea, sarampo, varicela, herpes zoster disseminado. Então, são patologias de vias aéreas, tá? Então, vocês entenderam que aqui é precauções para aerosóis. Como é feita essa transmissão por aerosóis? É diferente da transmissão por gotículas. Essas partículas eliminadas durante a respiração, fala, tosse ou espirro, como eu já li anteriormente, elas ficam ressecadas e suspensas no ar. Como elas ficam muitas horas, elas podem atingir ambientes diferentes. Poucos micro-organismos são capazes de sobreviver nessas partículas. E precauções específicas são necessárias, inclusive cuidados especiais com ambientes, como, por exemplo, micro-organismos que são transmitidos por aerosóis, tuberculose, sarampo, varicela. Quais são as precauções para aerosóis? Higienização das mãos, a máscara N95, desculpa, que ela é diferente da máscara cirúrgica, tá? Então, essa é uma máscara que chama N95, tá? Essa é a máscara cirúrgica. E aqui é o quarto privativo do paciente. Então,
volto a dizer, né, que quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente deve ser internado com outros pacientes que tenham a mesma infecção, gente. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Daí vocês podem falar, a professora falou tanto em isolamento, mas aí meu parente foi lá e ficou no quarto com outro. Tá, ele ficou no quarto com outro porque esse outro, com certeza, ele deve ter a mesma patologia e a mesma gravidade da patologia do outro colega que está internado, tá? Então ninguém fica no mesmo quarto se ele não tiver a mesma similaridade de gravidade e a mesma patologia, tá? Bem entendido isso aí. O ideal é que seja privativo. Quando não, é isso que eu digo. Similaridade de sintomas e a mesma patologia. Não pode ser patologia diferente. E agora as precauções respiratórias para gotículas. Então, a transmissão por gotículas, ela ocorre do contato próximo com o paciente. As gotículas de tamanho, elas são consideradas grandes e elas são eliminadas durante a fala, respiração, tosse e procedimentos como a aspiração. Então, vocês vão perceber que assim, uma transmite através das gotículas e outro através de aerosóis. Então, como que funciona isso aí? Uma através de gotículas e outra através de aerosóis. Então, as gotículas de tamanho considerado grande são eliminadas durante a fala, respiração, tosse e procedimento como aspiração. Atingem até 1 metro de distância e rapidamente se depositam no chão, cessando a transmissão. Então, essa transmissão não ocorre em distâncias maiores e nem por períodos prolongados. Então, vocês veem que assim, a gotícula, ela rapidamente cai e acabou, né? Ela não continua transmitindo. E o aerosol, como nós dissemos aqui, ó, elas se ressecam e ficam suspensas no ar. Então, existe por vias aéreas 2 tipos de isolamento, aerosóis e gotículas, né? Repetindo, aerosóis ficam no ar, elas se ressecam e permanecem no ar, podendo transmitir por mais tempo. E as gotículas, elas rapidamente, elas caem, mesmo que ela seja grande. Então, elas se depositam no chão. A pessoa está falando, mas ela se deposita no chão. Então, eu falo, se eu não atinjo você, aquela gotícula já cai. Então, existe essa diferença. Então, a transmissão por gotículas, que também são chamadas perdigotos, ocorre através do contato muito próximo do paciente. Por isso, gente, que não pode ficar falando muito um na cara do outro, né? Então, por isso que a necessidade nesse momento da gente estar utilizando a máscara, né? Nesse momento de toda essa pandemia de Covid. E as pessoas parece que não entendem esse tipo de coisa, né? Para que máscara? Para que máscara? Para isso, para se proteger, né? Às vezes tem, porque assim, tem pessoas que têm um hábito realmente de falar, parece que na cara da gente, né? Então, essas gotículas vai diretamente na sua face. Ou você aspira ou ela fica impregnada até na sua face, né? Porque se a gotícula ela fala mais longe, então conforme ela fala, a gotícula vai caindo no chão e perde essa transmissibilidade. Então, as precauções respiratórias por aerosóis e por gotículas, né? Então, aqui eu coloquei mais para estar relembrando. Então, por aerosóis, a distância ela atinge outros quartos, ela fica suspensa por horas no ar,
A máscara comum para paciente é eficiente e para contactantes, que somos nós, não é eficiente. Então, por isso que tem que usar aquela máscara NR95. E na gotícula, ela fica a distância de poucos metros, ela é efetiva, né? Ela fica suspensa no ar por segundos, rapidamente ela cai e inativa. E a máscara comum para pacientes é eficiente e para os contactantes também é eficiente. Então, essa é a diferença de aerosóis e gotículas. Eu quero que fique bem claro isso para vocês, porque assim, é muito importante que vocês saibam os meios de transmissão e o isolamento para cada tipo de infecção, tá? Então, bem explicado para vocês. Precauções para gotículas, higienização das mãos, a máscara cirúrgica de novo e o quarto privativo, que vocês viram que aqui no aerosol, ó, higienização, a máscara NR95, a máscara cirúrgica, quando for, né, o paciente ser transportado para algum lugar, tanto o profissional usa a NR95 e o paciente a máscara cirúrgica. Aqui por gotículas, todo mundo utiliza a máscara cirúrgica, ok? Chegamos no isolamento reverso. Então, o que é um isolamento reverso? É para proteger das infecções um indivíduo imunocomprometido, que é aquele paciente que eu falei para vocês, que é um paciente assim, que não tem um imunológico muito bem preservado, ou naquele momento não está preservado, né? Principalmente o paciente oncológico. Vocês já ouviram falar de transplante de medula, né? E então esse paciente é um paciente que tem assim, um imunológico extremamente abalado, então ele utiliza um isolamento reverso, certo? Tanto é que quando ocorre, né, existe uma probabilidade de um transplante de medula, o transplantado e o doador, eles ficam somente os dois dentro daquele quarto. Não tem mais contato com ninguém, né? Então, no isolamento reverso, é um quarto privativo mesmo, não tem como né, colocando outra pessoa, porque assim, eu coloco um que está com imunológico e o outro que está pior, não vai dar certo. Então, o quarto é privativo, luvas de procedimento, a máscara é comum, o avental de manga longa, né, para que evite ao máximo qualquer tipo de infecção cruzada. A higienização das mãos, a máscara cirúrgica tanto para o paciente quanto para o profissional e o quarto privativo. Quem deve saber se o paciente está em isolamento? Todo profissional de saúde que tiver contato com o paciente. Vamos exercitar algumas coisas agora, né? Para vocês terem mais noção. Então, bactérias multiresistentes. Então, são aquelas bactérias que eu disse para vocês, que às vezes fica difícil do próprio organismo da pessoa debelar aquela infecção, mesmo tomando medicação. Então, que tipo de precaução e isolamento deve ser aplicado? A precaução de contato, a identificação do paciente, a higienização das mãos, o uso de luva, de máscara, uso de protetor ocular, uso de avental e uso de sabão com antisséptico. Então, para bactérias multiresistentes. Para meningites bacterianas, 24 horas após o início do tratamento, o que deve ser utilizado? Precaução de gotículas, tá? Que tenha a identificação do paciente, a higienização das mãos, o uso de luvas, protetor ocular, uso de avental, uso de sabão com antisséptico, máscara cirúrgica ao entrar na sala, máscara cirúrgica para o transporte do paciente, então os dois têm que usar, não ficar na sala de espera e não ficar na recuperação e encaminhar direto à unidade de internação. Então, esse é um paciente que, assim, gente, o paciente com meningite é feito dessa forma. Eu trabalhei muitos anos em urgência e emergência, né? E a gente recebia muito paciente com meningite. Então, ele chega, é feito a punção,
né, do líquor, diagnosticado primeiro ali no pronto atendimento, no pronto-socorro, na UPA, e depois esse paciente já é encaminhado para o isolamento. Então ele fica ali naquela unidade, né, isolado, após o exame, até que se descubra que tipo de meningite ele tem, para ver se ele precisa ou não de isolamento. Tá? Ele nunca é internado com a dúvida de que se é bacteriana ou ela é viral ou ela é meningocócica ou que tipo. Então, primeiro faz o diagnóstico da meningite para depois já encaminhar para o isolamento correto esse paciente. Tá? A tuberculose, quando ele está bacilífero, que é isso? Quando ele está transmitindo, né? Porque depois que ele começa a tomar a medicação, 72 horas após, ele já está, assim, com um grau de bacilos bem diminuídos, porém os cuidados têm que continuar sendo tomados, tá? Mas aí ele já é um paciente que eu já iniciei o tratamento. Então, para a tuberculose, a precaução é de aerosol, diferente da meningite, que é gotícula, lembra? A gotícula, ela cai e logo ela é inativada. No aerosol, no caso da tuberculose, essa bactéria ela vai ficar no ar durante muito tempo, e por isso a transmissibilidade dessa tuberculose é bastante grande. Tá? Por isso que a gente fala que o tuberculoso, né, nesse momento bacilífero aqui, tem que tomar muito cuidado. Se ele estiver em casa em tratamento, ele vai ficar num quarto isolado e tudo que ele tiver contato, né, talher, tudo bem separado para ele por um meio de precaução mesmo das demais pessoas da família. Bom, aqui nós terminamos nossa aula sobre isolamento, que é uma aula agregada àquela aula de precauções, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiver dúvidas, eu estou à disposição para estar esclarecendo. O que me importa muito nessa aula é que vocês saibam o que é um isolamento, para que serve o isolamento, por que a gente isola um paciente, qual é a necessidade, como esse isolamento é feito, né? Posso fazer esse isolamento num quarto privativo ou posso estar colocando esse paciente com o outro com a mesma patologia, e quais são os tipos de precauções que eu tenho que ter e os cuidados que eu tenho que ter com cada tipo de isolamento, né? Lembrando que o padrão universal de precaução é luva, máscara, gorro, propé, né, óculos, e depois, para cada isolamento, quais são as precauções que eu tenho que tomar. Espero que tenham aproveitado bastante e até a nossa próxima aula. Tchau!